Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje vai ser sobre a sociedade romana. Vamos então conhecer um pouco mais sobre a sociedade romana. Comecemos pelas mulheres. Elas nunca foram consideradas cidadãs romanas, daí não poderem exercer os cargos públicos. No entanto, talvez por influência dos costumes etruscos, as romanas não viviam reclusas em casa como as mulheres gregas. Estavam presentes tanto na vida doméstica como na vida pública. Podiam estudar e chegavam a tomar parte nas campanhas eleitorais e gerir grandes negócios, por exemplo. Nas famílias mais ricas, em geral, eram os pais dos noivos que acertavam o casamento dos filhos, pois era uma questão de união de famílias e não de afeto entre os noivos. O casamento era selado por um contrato e por um aperto de mãos dos noivos. Os romanos se casavam muito jovens. Na aristocracia, na véspera do casamento, a noiva dedicava seus brinquedos aos lares, os deuses familiares, numa cerimônia de despedida da sua infância. A casa era decorada com muitas flores, e no dia do casamento, a noiva vestia-se de branco e usava um véu laranja avermelhado para atrair bons auspícios. A cerimônia começava com a tomada dos auspícios para saber se um casamento naquele dia seria propício. Se fossem bons, os noivos assinavam um registro de casamento diante de testemunhas, davam-se as mãos e rezavam juntos para que o casamento fosse feliz. Se os auspícios fossem ruins, marcava-se a cerimônia para outro dia. Se continuassem ocorrendo repetidamente maus auspícios, os romanos arrumavam outro par, pois aquela união não estava destinada a um bom futuro. E a cerimônia terminava com um sacrifício aos deuses. O novo casal da aristocracia tinha como objetivo a reprodução de herdeiros e a manutenção da tradição familiar. Os partos ocorriam em casa com a ajuda de escravas e parteiras, e, diferentemente de outros períodos, com o pai da criança e o pai da noiva, o avô do bebê, ajudando. Aliás, um pai romano acreditava que era de sua responsabilidade, tanto quanto da mãe, a criação e a educação dos filhos, o que diverge da ideia que muitos homens atualmente têm de seu papel como pai. A mãe amamentava os filhos, sendo substituída por uma escrava caso não pudesse fazê-lo. Quando crescia, a criança ganhava muitos brinquedos, como bonecas e animais em miniaturas. Aprendia a ler e tinha aulas quase sempre em casa com um professor particular, geralmente um escravo. Os mais preferidos eram os gregos. A maioria dos romanos, contudo, era pobre e suas famílias eram bem diferentes. Desde cedo, os filhos tinham de ajudar os pais que possuíam poucos ou nenhum escravo, mas a grande maioria das crianças romanas aprendia a ler e escrever, pois a taxa de analfabetismo em Roma era baixa. Enquanto os meninos ricos aprendiam a oratória, os humildes se interessavam mais pelas contas e pela escrita, para se prepararem para os negócios mais cedo. Filhos de grandes famílias aprendiam um grego, que deviam falar e escrever perfeitamente. Os objetivos do ensino preliminar eram o domínio da língua latina e o aprendizado das principais operações matemáticas, enquanto o ensino superior voltava-se para a composição literária com ênfase na gramática latina e na métrica da poesia, preparando o jovem para a eloquência e atuação na vida pública. Para os jovens nobres, o treinamento militar iniciava-se cedo no campo de Marte, onde os jovens praticavam arremesso de disco e de dardos, equitação e natação, aprendendo a se tornar bons soldados e líderes militares competentes. Aqueles, porém, que queriam se destacar no governo de Roma e do Império, deviam dominar simultaneamente a oratória, para atuar politicamente, e a arte militar, para o comando das legiões. Esses dois aspectos da educação romana andavam sempre juntos, como mostra o caso de grandes generais e escritores como Júlio César e Marco Aurélio. Percebemos que a educação tinha seu foco principal nos homens, mas as mulheres também eram bem educadas, e mesmo as meninas das famílias mais humildes aprendiam a ler e escrever. Já tratamos das relações de pessoas do mesmo sexo no mundo grego, e mencionamos que essas relações eram conhecidas pelos romanos como o amor grego. Na elite romana, aceitava-se o homoerotismo, mas estimulava-se o casamento entre pessoas de sexos diferentes, a fim de manter a descendência necessária à continuidade temporal e econômica das famílias. Daí que os romanos costumavam se casar muito jovens. Pelas fontes percebemos que o moralmente condenável era alguém tentar se fazer passar por pessoa de outro sexo, por exemplo, um homem fingindo ser uma mulher e vice-versa. Para os romanos, ricos ou pobres, a sexualidade era também intimamente ligada à religiosidade, em particular ao culto à fertilidade. Em toda a parte encontravam-se objetos que fazem referência a relações sexuais, nas paredes das casas, nos cruzamentos das ruas, pingentes em colares, em anéis.
Até mesmo as campainhas das casas romanas podiam ser em forma de um ou mais falos, que o visitante tinha de tocar para se fazer notar. As mulheres romanas usavam brincos e pingentes com a forma de conchas, num claro remetimento ao órgão sexual feminino. E nas paredes das casas, muitas pinturas parietais representavam casais durante o ato sexual. Isso causou nos modernos uma certa surpresa, um estranhamento de que os romanos não tivessem pudor de uma referência sexual tão explícita. E muitos desses objetos ficaram por séculos escondidos, em reservas técnicas de museus no subsolo de prédios públicos. Contudo, para os romanos, as relações sexuais não tinham nada de obscenas, muito menos pecaminosas, mas eram associadas à renovação das forças vitais e à magia da reprodução. Por isso, tais objetos e obras de arte eram considerados amuletos poderosos contra o mal olhado e o azar. Sua presença em lugares como o telhado, a soleira da porta principal da casa e nas campainhas das casas, nos pescoços dos bebês e nas paredes dos quartos tinham uma função protetora e propiciatória para aqueles que os vissem ou usassem. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau. E lavem as mãos.